Você já ouviu falar de mulheres que preferiram morrer a negar sua fé em Cristo? Mártires que enfrentaram torturas e execuções com coragem inabalável? Hoje, vamos conhecer a história de 7 santas que deram suas vidas por amor a Deus. Prepare-se para se surpreender. A história do cristianismo está repleta de testemunhos de coragem e fé, e poucas são tão marcantes quanto as das santas mártires. Mulheres que enfrentaram perseguições brutais e escolheram Cristo acima de tudo. Neste vídeo, mergulharemos na vida de 7 santas que deram tudo por sua fé. Sejam bem-vindos ao canal Em Nome do Pai. Se você gosta de conhecer testemunhos inspiradores de fé e coragem inabalável, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos como esse. Santa Cecília. Santa Cecília é uma das mártires mais reverenciadas da Igreja, reconhecida como padroeira da música. Nascida em uma família nobre romana no século III, desde a infância consagrou sua virgindade a Deus e dedicou-se à oração. No entanto, foi forçada a se casar com um jovem chamado Valeriano. Na noite de núpcias, Cecília revelou ao esposo que havia prometido sua pureza a Deus e que um anjo a protegia. Tocando o coração de Valeriano, ele se converteu ao cristianismo e foi batizado. Porém, os tempos eram de intensa perseguição contra os cristãos, e não demorou para que fossem denunciados. Cecília foi condenada à morte e submetida a uma tentativa de sufocamento em um banho de vapor quente, mas sobreviveu milagrosamente. Por fim, ordenaram sua decapitação, mas os carrascos não conseguiram cortar sua cabeça imediatamente. Ferida, ela sobreviveu por 3 dias, durante os quais continuou louvando a Deus. Diz-se que, em meio ao martírio, ouvia melodias celestiais, motivo pelo qual se tornou a padroeira dos músicos. Santas Perpétua e Felicidade. Perpétua e Felicidade são exemplos extraordinários de fé inabalável diante da perseguição. Perpétua era uma jovem nobre de Cartago, enquanto Felicidade era sua escrava. Ambas haviam se convertido ao cristianismo e foram presas durante as perseguições do imperador Septímio Severo no século III. Enquanto estavam na prisão, Perpétua escreveu um diário relatando suas visões místicas e sua confiança inabalável em Deus. Felicidade, por sua vez, estava grávida e, mesmo assim, foi condenada à morte. Conta-se que, ao dar à luz na prisão, um dos guardas zombou dela, perguntando como suportaria a morte na arena se chorava de dor ao dar à luz. Ela respondeu: "Agora sou eu que sofro, mas lá será Cristo que sofrerá em mim." No dia da execução, foram levadas ao anfiteatro e entregues às feras. Mesmo assim, permaneceram firmes até o fim. Antes de serem mortas, deram-se as mãos e se despediram com a paz de quem sabia que encontraria Cristo na eternidade. Seu martírio foi registrado e lido entre os cristãos como inspiração de fé. Santa Inês. Santa Inês é um dos maiores símbolos de pureza e entrega total a Cristo. Viveu em Roma no final do século III e início do século IV, em um período marcado por perseguições severas aos cristãos. De família nobre, ainda na adolescência, consagrou sua virgindade a Deus, recusando-se a aceitar qualquer pretendente. A tradição conta que um jovem pagão, filho de um alto funcionário do governo, apaixonou-se por ela, mas Inês rejeitou seu pedido de casamento, afirmando que já estava prometida a Cristo. Furioso e humilhado, ele a denunciou como cristã. Presa e forçada a renunciar sua fé, Inês permaneceu firme. Como punição, foi levada a um prostíbulo, mas Deus a protegeu de qualquer desonra. Alguns relatos dizem que seus cabelos cresceram milagrosamente para cobrir seu corpo, e homens que tentaram se aproximar foram atingidos por cegueira. Por fim, Inês foi condenada à morte e decapitada. Sua coragem e pureza fizeram dela uma das santas mais queridas da Igreja.
E até hoje, seu nome é lembrado como um símbolo de santidade e fidelidade a Deus. Santa Ágata. Santa Ágata foi uma jovem cristã da Sicília que viveu no século III e enfrentou uma das mais brutais perseguições por se recusar a renunciar sua fé. Nascida em uma família nobre, decidiu consagrar sua vida a Cristo e rejeitou os avanços de um poderoso governador pagão chamado Quinciano. Sentindo-se humilhado, ele mandou prender Ágata e a submeteu a intensas torturas. A mais cruel delas foi o corte de seus seios, uma tentativa de arrancar sua dignidade e quebrar sua fé. Mesmo ferida e sofrendo dores terríveis, Ágata permaneceu firme, declarando que seu corpo podia ser ferido, mas sua alma pertencia a Deus. Conta-se que, enquanto estava na prisão, São Pedro apareceu a ela em uma visão e curou suas feridas. Apesar do milagre, Quinciano ordenou que fosse arrastada sobre brasas, aumentando ainda mais seu sofrimento. Pouco tempo depois, ela faleceu, entregando sua alma a Cristo. Santa Ágata é considerada a padroeira das mulheres que enfrentam doenças mamárias e é invocada por aqueles que sofrem perseguições. Seu testemunho de força e fidelidade permanece vivo até hoje. Santa Lúcia. Santa Lúcia, conhecida como a padroeira dos cegos e daqueles que sofrem de doenças nos olhos, foi uma jovem cristã que viveu em Siracusa, na Sicília, no século IV. Desde cedo, decidiu dedicar sua vida a Cristo e fez um voto de virgindade perpétua. No entanto, sua fé a colocou em perigo quando rejeitou um pretendente pagão que desejava desposá-la. Enfurecido, ele a denunciou às autoridades romanas, acusando-a de ser cristã. Durante seu julgamento, tentaram forçá-la a renunciar sua fé, mas Lúcia se manteve firme. Como punição, foi condenada a ser levada a um bordel, mas, milagrosamente, seu corpo tornou-se tão pesado que nem mesmo um grupo de soldados conseguiu movê-la. Frustrados, os carrascos então arrancaram seus olhos antes de finalmente assassiná-la com uma espada. Diz a tradição que, mesmo sem os olhos, ela continuava a enxergar, razão pela qual é representada segurando uma bandeja com seus próprios olhos. Santa Lúcia é celebrada até hoje em várias partes do mundo, especialmente em festas de luz, pois seu nome significa luz, simbolizando a fé que ilumina as trevas. Santa Anastácia. Santa Anastácia, conhecida como a libertadora das poções, nasceu em uma família nobre romana no século IV e ficou conhecida por seu amor incondicional a Cristo e sua compaixão pelos perseguidos. Casada à força com um oficial pagão cruel, sofreu severas agressões por se recusar a abandonar sua fé. Após a morte do marido, dedicou-se a ajudar cristãos presos, levando alimento, conforto e esperança àqueles que aguardavam o martírio. Porém, sua caridade logo foi descoberta, e ela própria foi aprisionada e submetida a torturas. Anastácia foi condenada à morte por fogo, mas, milagrosamente, as chamas não a tocaram. Diante disso, os carrascos decidiram afogá-la no mar, amarrando-a a um tronco. Mesmo prestes a morrer, manteve a serenidade e orou até seu último suspiro. Por seu testemunho de coragem e sua dedicação em aliviar o sofrimento dos cristãos perseguidos, foi reconhecida como padroeira dos enfermos e daqueles que enfrentam injustiças. Seu nome significa ressurreição, simbolizando a vitória da fé sobre a morte. As histórias dessas 7 santas nos mostram que a fé verdadeira não teme a dor nem a morte. Elas nos ensinam sobre coragem, entrega e confiança total em Deus, mesmo diante das piores adversidades. Nos dias de hoje, talvez não enfrentemos perseguições como as delas, mas somos desafiados a viver nossa fé com a mesma intensidade. Olhemos para essas santas mulheres em busca de inspiração e resolvamos crescer na virtude da fortaleza e entrega total a Deus.
Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para inspirar mais pessoas.